ponderações centrais para compreender o que foi esse dia 14 na nossa interpretação. A primeira é um questionamento de se esse dia 14 de junho, essa última sexta-feira, foi e pode ser demarcado realmente como um processo que alcançou os objetivos inicialmente estabelecidos e pode ser considerado de fato uma greve geral. Ainda que nós tenhamos tido milhares de pessoas nas ruas, atos em uma centena de cidades, piquetes, barricadas e uma série de ações protagonizadas pelos rivais, na interpretação que nós fazemos, até como um respeito do processo histórico, esse processo que nós vivemos na semana passada ainda não é suficiente para ser categorizado como uma greve geral. É sim um processo gigantescamente importante no processo de acúmulo de forças dos trabalhadores de enfrentamento da agenda desse governo neoliberal. Deve sim ser compreendido como mais um dos momentos de acúmulo de forças dentro de um calendário mais amplo e que objetive a construção de uma greve verdadeiramente geral que passe pelo processo anterior de chamada de assembleia nas categorias, de construção de solidariedade de classe entre as diversas categorias que têm condições de fazer a paralisação desse país, que passe pela tomada de ação direta entre os trabalhadores, que avance na radicalidade dos atos, que passe pela democracia direta no qual essas assembleias não sejam somente uma replicação de linha de direções distantes das bases, mas que também passe por essas bases a decisão de como o processo vai ser conduzido. Portanto, a gente entende que esse processo de construção da greve geral só é possível caso as grandes centrais sindicais, principalmente CUT, CTB, Força Sindical, não insistam na receita que já vem realizando tanto na greve de 2017 quanto nesse último processo do dia 14. Não podem continuar insistindo num balcão de negociatas e numa tentativa de diálogo com os poderosos para a obtenção de uma reforma mais branda. Não podem continuar entendendo que essa luta deve estar dirigida para interesses para o ano de 2022. Porque se já atravessamos agora um processo de aprofundamento da luta de classe e que na América Latina isso vem sendo conduzido pelo mais profundo pregar de garras da águia americana sobre nós, é para agora a nossa resposta. No Brasil, a gente já vem sentindo esse afiar das unhas da águia americana com a venda da Embraer, o leilão dos aeroportos, a venda de parte da Petrobras, a nova política de preços que se praticam com a Petrobras, o pacote restrito de privatizações já colocado a partir do STF e fisicamente representado pelo ultraneoliberalismo personificado na imagem do Paulo Guedes e seu pacote de ataque sobre o povo. Contudo, os de cima sabem o que representam esse tipo de pacote de medidas. Sabe para onde a luta de classes caminha quando esse tipo de conjunto de ataques recai sobre nós. Compreendem o aprofundamento da luta de classes nesse momento. É por isso que blindam esse pacote de ataques com a intensificação da criminalização dos movimentos populares, das organizações políticas, dos pretos, dos pobres, dos favelados, que já se inicia esse processo com a lei antiterror de Dilma, até agora com esse pacote anticrime e antipreto do Moro. E no Rio de Janeiro ainda tem, para além desses dois episódios significativos, também uma intervenção federal que foi responsável pelo assassinato brutal da companheira Marielle. E que esse pacote como um todo resulta em uma dos militantes que pretendem colocar a luta no outro dessa forma. A gente entende que diante de tal conjuntura não cabe negociar, não cabe buscar uma reforma branda, tampouco cabe buscar uma resposta branda. Só há uma alternativa possível, e essa alternativa é a construção de uma greve geral verdadeiramente pela base, fincada sobre o povo, com um povo forte construindo esse processo de luta, replicando os modelos mais avançados que a gente tem de luta ao longo da nossa história, tal como 1917, 1918 e etc. E é dentro dessa concepção que deriva o segundo ponto que a gente traz hoje.
Se entendemos que é um momento de aprofundamento da luta, é um momento também da esquerda aprender com o recente processo histórico que vivemos no Brasil. Nós vivemos uma década de alternativa social-democrata dirigida para as urnas, que obtiveram direitos tão fragilmente conquistados que bastou o realinhamento da burguesia para que esses direitos fossem solapados violentamente. E, diferente do que algumas hoje tentam colocar como narrativa de que a retirada desses direitos começou no pós-golpe, não. Em 2015, Dilma Rousseff já era responsável por aplicar sobre nós o ajuste fiscal. Mesmo que durante sua campanha eleitoral ela tenha falado que não mexeria em nossos direitos nem que a vaca tossisse. Pois bem, a vaca não tossiu, rugiu. Rugiu o roado dos titãs do mercado financeiro. E o Partido dos Trabalhadores se dobrou de joelhos diante desse rugido. É importante que nós não esqueçamos também, parte aqui imagino que seja da educação, que já foi diante do governo Dilma, que em 2015 sofremos duros ataques sobre a educação, principalmente sobre o ensino superior, e que desses ataques resultou uma das mais intensificadas greves do setor e que, como resultado dessa greve, o governo nos reprimiu duramente. E que com essa dura repressão, o governo piorou a conjuntura da luta de classes para nós no país, resultando num refreamento de lutas que hoje a gente sofre duras penas para reverter mesmo dentro do setor da educação. Foi também em 2015 que o PT serviu de pedra angular na narrativa que vai se desdobrar na argumentação de que o ajuste fiscal, se fosse colocado pelo PT por qualquer outro governo, era uma necessidade incontornável, que era uma necessidade intransigente para que se garantisse que o país não quebrasse. Mas, na verdade, o que estava sendo colocado ali era a sobrecarga de lucro dos banqueiros. Isso, aliado ao fato dos anos onde o Partido dos Trabalhadores criou os processos de luta, esvaziou os movimentos sociais de debate político, seguido das suas diversas traições, colocou a luta num tal pé que não conseguissem nem sequer garantir uma luta em defesa contra o golpe que sofriam. Onde mais no mundo, um partido trabalhista tem a narrativa de que está a sofrer o golpe e sequer consegue mobilizar os trabalhadores numa luta contrária a esse golpe, só no Brasil do PT. Cabe também que a gente não esqueça que, ainda que a PEC do fim do mundo e a reforma trabalhista tenham sido aprovados durante o governo Michel Temer, o início de tramitação de construção desses projetos já se estabeleceu dentro do governo de presidencialismo de coalizão da própria Dilma Rousseff, que, para além dela, e também compreendendo o período Lula, pela falta de apreço, pela luta de classe, pela centralidade que jogou sobre o processo eleitoral, resultou no refreamento, no esfriamento de um intenso trabalho de base que se fazia desde os processos da ditadura militar. Se esse processo de luta de classe tivesse sido já aprofundado desde esse momento, não refreado pela conciliação de classes colocada em prática pelo governo PT, hoje nós não estaríamos na situação de ataque sobre os nossos direitos que nós estamos. Isso não pode ser esquecido, porque o saldo principal dos 13 anos de petismo é uma profunda desarticulação dos movimentos sociais que dificulta e, por vezes, até impede que nós sejamos capazes de defender os nossos direitos nas ruas. E rebaixa o conceito de greve geral, deixando de lado a tradição histórica e o sangue derramado por lutadoras e lutadoras que garantiram nas ruas processos avançados, como a greve de 1917 no Brasil e a insurreição de 1918. E que fique claro para todos nós do conjunto da esquerda, que o problema vai para além do PT. Esse é um problema que se refere também à ideia de presidencialismo de coalizão, que se refere também à ideia de destacar centralidade para as eleições burguesas e para a tentativa de resguardar a própria democracia burguesa. Esse é um problema que está dirigido propriamente para as organizações que insistirem em apostar nas apostas que a burguesia nos oferece. Portanto, na nossa leitura, não podemos, nesse momento, incorrer no erro do passado ao mirar para o futuro. Esse é o momento de retomada da ação das ruas, de radicalidade pela ação das ruas e de não tentativa de salvaguarda ou de resgatamento do cadáver putrefado que representa essa democracia burguesa por agora. Então, companheiros,
o desenrolar do processo histórico depende diretamente das ações que nós vamos decidir tomar por agora, e é por isso que o nosso chamado é um chamado para que não sigamos novamente o caminho da conciliação, e que sim sigamos o caminho da luta de classes, o caminho do conflito e o caminho de uma greve verdadeiramente geral. Muito obrigado. Bem, vou começar aqui as respostas dialogando com o que foi colocado pelo companheiro Davi, que vem no questionamento do que se deve, né, a baixa adesão ao dia 14 e mesmo um processo de migração de votos, ainda que a gente tenha de compreender que, como são processos substancialmente distintos, o que vai resultar em cada um dos resultados aí, né, seja também um processo meticulosamente diferente, mas dá para pensar um processo de forma mais genérica que permite desembocar em ambas as coisas, que é o próprio processo de desilusão por parte dos trabalhadores numa alternativa vinda por parte das urnas, num primeiro momento, e um processo de desilusão por uma alternativa vinda por uma esquerda que continua a focar no processo das urnas. Então, se há, primeiro, um processo de desgaste com alternativas vias eleitorais que venham com a mesma vestimenta que já se vê no passado, com a mesma proposta política que se vê no passado, e inclusive de defesa da democracia como né, mesmo em vias de um processo de segundo turno, há também de se compreender que esse processo de desgaste dos últimos 10, 15 anos que se estabeleceu entre os espaços de luta dos trabalhadores desembocam hoje na nossa grande dificuldade de nos colocarmos em movimento. Então, não dá para dissociar a baixa adesão ao dia 14 com o processo de esvaziamento político colocado a cabo por parte do Partido dos Trabalhadores para dentro da maior central sindical da América Latina, porque está diretamente relacionado. Não dá para desvincular com o processo que os grupos de juventude ligados ao projeto conciliador de classes levam de esvaziamento político para a União Nacional dos Estudantes, a maior União Nacional dos Estudantes da América Latina. Então, é importante a gente ter em mente esse recente passado histórico para entender o porquê que hoje é tão difícil que a gente consiga colocar a luta no pé que a gente precisa que ela esteja colocada. E aí, tendo acordo com o que o companheiro do PCB na mesa, do PCB, perdão, colocou na mesa, não é colocar que foi uma greve fracassada, é colocar que foi um processo limitado de organização dos trabalhadores. E que, se a gente compreende que é um processo limitado, a gente agora tem que pensar também quais são as nossas tarefas. É como a companheira do Rio colocou, não é esperar que saia uma próxima data e tentar correr atrás do prejuízo. Porque essa data vai vir justamente das centrais sindicais que mais buscam um recuo, que agora estão tentando, via parte de seus governadores, negociar a reforma, buscar uma reforma mais branda. Não há possibilidade de reforma branda, não há possibilidade de ataque brando, não há possibilidade de miséria branda. A gente entende, então, que a gente deve sim cobrar as centrais sindicais. Quando a gente coloca isso, não é cobrar o trabalhador com o dedo na cara, falando que é conservador, e etc, etc. É sim cobrar as direções sindicais, que nos impedem de garantir o avanço do próprio processo de luta. Nós já viemos, nos últimos anos, buscando o avanço do processo de luta. E esbarramos, como o camarada colocou, no próprio processo de diferenças de infraestrutura. E se nós hoje temos um problema para alcançar a infraestrutura dessas organizações, a gente tem que intensificar o nosso trabalho de base em meio às bases, que em muitos momentos propõem a dar o passo à frente e vão sendo refreadas pelas suas direções. E é nesse sentido que a gente coloca a necessidade de cobrança da CUT, da CTB e da Força Sindical, né? Esperar algo por parte de suas direções, ir para a disputa com as suas bases. E para além da disputa da base Fabril, né? Como também já foi colocado aqui pelo companheiro do PCB, compreender que hoje o processo da luta de classes não é que se desvincula
nas fábricas, né, que se desvincula do mundo de trabalho, mas que toma também outros espaços onde esses trabalhadores podem vir a também assumir o protagonismo. É pensar hoje num país com 13 milhões de trabalhadores, como é que a gente coloca 13 milhões de pessoas dentro do movimento social? E com que perspectiva? De fazer um movimento social paralelo às necessidades dos trabalhadores, que também são trabalhadores, ou intensificando os processos que envolvem os trabalhadores empregados, estudantes, as mulheres, os negros, LGBTs, na consolidação de um povo forte, na consolidação do poder popular. E dentro desse processo de consolidação do povo forte, é importante a gente ter em mente a centralidade da solidariedade de classe, como colocou o companheiro Marcial. Sem pensar um norte tático estratégico para que essa solidariedade de classe assuma uma linha programática e não espasmos pontuais, a gente realmente não vai conseguir enfrentar o inimigo que se coloca diante de nós. E é importante ter também a clareza que se o inimigo é poderoso, se a tarefa é grande, nossos esforços também serão, nossa disciplina também terá de será. É o momento de que todas as organizações olhemos para nós mesmos e pensemos quais são os passos qualitativos no que se refere à nossa própria militância que são necessários para esse momento histórico que se coloca diante de nós. Será que é possível continuar com as mesmas práticas, displicentes por vezes, avançar na luta de classe da forma que a gente precisa? Será que é possível continuar a conviver com a ideia da esquerda carioca, né, que atrasa para uma atividade simples, e que se atrasa para uma atividade simples tem dificuldade de garantir uma atividade avançada? E que também isso coloca diante de nós uma limitação para ter garantido parte das atividades do dia 14. Porque é que pese o fato do recuo das grandes centrais sindicais e dos partidos conciliadores de classe, para parte das atividades que nós, a esquerda mais avançada, nos propomos, também não conseguimos realizar, porque a gente ainda está internalizado com essas práticas mais inconsequentes. E que é uma crítica fraterna, entendendo que nós também temos limites dentro desse processo, mas que todos nós devemos, ao longo desse processo de solidariedade, também nos intensificar dentro disso, buscando superar essa grave limitação. Com relação também ao que a Lourdinha colocou no final, acho que é importante a gente ter em mente que a democracia é o sistema do tudo ou nada, né? É o tudo para os de cima e o nada para nós. E se é o sistema do nada para nós, não devemos ter muito ou menor, nenhum comprometimento com o próprio processo eleitoral do qual os de cima nos propõem. Ainda que a gente não dê muita centralidade ou não para o processo, né, a gente venha gastar energias com esse processo. E gastar energias e subjetivamente buscar essas vitórias, mesmo que compreendamos que elas não significam muito, continua a mitigar nossos esforços. Esse é o momento da gente compreender que do Estado burguês não vem nada, então que é o Estado burguês não derivando que não dedicamos nada. É nas ruas, é na luta com o povo, é indo para cada favela possível, para cada escola, para cada porta de fábrica, para cada quebrada, buscar como solidificar a nossa solidariedade a partir de um programa que vise verdadeiramente a superação do Estado e do capital. Muito obrigado.